Então, como você pode se relacionar com o guru, né? Se ele tem um aspecto relativo, um aspecto, né? Que isso é muito forte na realidade. Por exemplo, o guru, no caso, ele é um homem, né? Então você é uma mulher, então como você vai ter tanta, né? Assim como intimidade com o guru, porque não tem como. Fala, não, guru, eu vou dormir hoje aqui. Pô, não tem como. Você fala, não, 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 não. É porque realmente é o quê? É esse aspecto relativo que às vezes nos limita um pouco, né? Cria uma certa distância. Por exemplo, outro aspecto seria a idade, né? O Tio Guru, sei lá, está com 80 anos, você tem 20, imagina, são 60 anos aí de diferença, né? A cultura também, o Tio Guru ele é indiano, sei lá, ele é americano, não sei. Ele tem outra língua, outra maneira de você perceber ele, e ele talvez ele não entenda muito bem, né, aquilo que você esteja expressando. Então, por isso é que a gente precisa assim de muitos gurus, né? Guru é uma palavra que você pode colocar ela no plural, né? Vandegurum. Ou seja, Vandegurum significa muitos gurus que você precisa. Você, com um guru só, você não consegue. Você não consegue fazer isso com uma pessoa só. E não é uma pessoa, esse é o ponto, não é uma pessoa. Não é, é um princípio. Então, aonde você vai ver o seu guru? Você vai ver o seu guru nesses aspectos que se manifestam durante a sua vida. Ou seja, quem te ajuda, essa pessoa acaba se tornando um guru para você. E o que você diz é verdade. Ou seja, é muito difícil você se relacionar com um guru devido a esse ponto relativo da coisa. Então, se existe uma coisa relativa, é como mais difícil você moldar o seu relacionamento. E, por exemplo, em outras épocas, né, nos tempos védicos, os discípulos eles iam morar com o guru, ou seja, perto do guru, na casa do guru, coisas assim. Só que ali tem a esposa do guru, o guru era casado, né, assim, como via de regra, o guru era casado, né? O guru era casado e bom, ele tinha filhos e você tinha que se relacionar não somente com o guru, mas você tinha que relacionar com a esposa do guru, com os filhos do guru, imagina, com o cachorro do guru. Não, cachorro não precisa. Mas o que acontecia? Acontecia que isso, de certa maneira, criava vínculos assim mais extensos, né? Então, por exemplo, a esposa do guru era considerada um guru também. Ou seja, que é esposa. Então, o que você vai. De repente, você vai tratar mal a esposa do guru? Não tem jeito. E o filho do guru? Você também considerava ele como um guru também. Então, tem tempos védicos eram diferentes, né? E mesmo assim, nesses tempos, né, se explicava que você deveria ficar um bom tempo conhecendo o guru, assim, no sentido, o aspecto relativo do guru. O aspecto absoluto não tem tanta dificuldade, né? Você pensa assim, não, ele tá mandando eu cantar japa, ele tá mandando eu cantar gaita, ele tá mandando eu Bhagavad Gita, tá mandando, né? Tudo bem, isso aí não tem problema pra gente. O problema maior é quando a gente tem o aspecto relativo. E o guru, no ponto de vista relativo, às vezes ele pode ser um pouco. Pode ter problemas assim, para entender o que o guru quer dizer. Porque é o que eu falo, a sua cultura é diferente, a idade é diferente. E então existem esses aspectos que você realmente. Esses aspectos limitam a nossa relação com o Sri Guru. É uma coisa limitante mesmo, não tem jeito. E além disso, o guru ele representa um princípio. O guru é como se fosse o embaixador de Krishna aqui no mundo material. Ou seja, então Krishna é um embaixador aqui, tem vários embaixadores, e esses embaixadores estão representando Krishna. Então o guru não é Krishna, ou seja, ele não é Krishna, mas ele está representando Krishna. E o que representa Krishna é esse aspecto de conexão que você tem, a oportunidade que você tem para se conectar. Então, de certa maneira, a gente deveria dar mais importância ao aspecto absoluto do guru do que ao aspecto relativo. Porque quando a gente quer se conectar muito ao aspecto relativo, isso pode dar problema.
É problema no sentido que você não entende muito bem o que as circunstâncias, o porquê que o guru falou aquilo, porque o guru disse outra coisa, por que ele se comportou dessa maneira. Então isso é uma coisa assim um pouco difícil da gente trabalhar. Então a gente vai estar muito mais inclinado a esse aspecto relativo, perdão, absoluto do guru e não vê-lo como uma pessoa. Porque se você vê o seu guru como uma pessoa, você acaba criando um certo um sentimentalismo que pode até atrapalhar a sua escalada espiritual, porque você começa a imaginá-lo como uma pessoa, imaginá-lo tendo sei lá, algumas preferências, coisas assim. E a gente acaba entrando no plano, nesse plano de julgamento. Né? Então isso não é bom. Então a gente deveria entender que o guru é um princípio e que Krishna entrega esse princípio para a gente de acordo com a nossa entrega em relação a Krishna. Né? Digitamam prapadante tamstatava. Então Krishna fala, à medida que você se entrega a mim, eu me entrego a você também. É uma coisa meio proporcional. Então você vai receber, o que você vai receber vai ser aquilo que você necessita. Entende? Às vezes você necessita, de repente, de correção, às vezes você necessita de circunstâncias desfavoráveis. Às vezes isso é necessário. E a gente tem que saber lidar com isso. Não é uma coisa tão simples assim. Né? Ou seja, que o guru se manifeste na nossa vida e a gente não tem que ter nenhuma adaptação a isso. Não é tão simples assim. Então, por isso, o Guru Tattva é um Tattva, né? Ou seja, uma verdade difícil de você realmente entender isso. Difícil porque, por exemplo, é muito mais fácil não ter guru, de certa maneira. Ah, não tem guru. Eu canto Mahamantra e não tenho guru. Não tem esse problema de guru, não é verdade? É muito mais fácil. Só que você não vai conseguir o benefício da Bhakti Yoga sem guru. Você precisa do guru. E Krishna ele fala, Tadviri Pranipatena Paripashena Sevaya. Ele fala, se aproxima do guru, né? Se renda ao guru, faça perguntas de forma submissa, preste serviço a ele. Então essa relação é uma relação que é assim, que sempre existiu, se você for pensar, né? Se for pensar Brahma, né? Mesmo Brahma é o primeiro ser criado. Então quando o Brahma ele tipo assim, ele nasceu, uma coisa assim, ele tá lá, né, no meio tudo escuro, uma coisa assim que ele não entende de onde ele veio, e ele só escuta tapa, tapo, tapo, tapas. Ou seja, que significa tapa, significa austeridade, significa luz, significa conhecimento. Ou seja, aí quando ele vai realmente meditar, né? Meditar, e aí o que o Senhor Brahma medita? Ou seja, qual a conclusão que ele tem? A gente está estudando esse verso aí agora, não quer? Bhagavan, Brahma, Kartsena, Triamviksha, Manishaya. Ou seja, se diz que o Senhor Brahma ele medita em Bhagavan, né? Ou seja, e ele estuda de uma forma assim, muito minuciosa, muito minuciosa. Então ele medita com muito cuidado. Assim, imagina, ele é com muito cuidado. E se diz que ele tem 4 cabeças, né? Quando ele olha para as direções, as cabeças se manifestam. É uma coisa assim. Ou seja, na realidade, quando a gente pensa em Brahma, ele meditou por três, ele estuda todo esse conhecimento 3 vezes, né? Ele chega à conclusão que realmente o apego aos pés de lótus de Sri Krishna é a perfeição da vida. Né? Então a gente entende que é bem assim, bem difícil mesmo tratar com o aspecto relativo do guru. Né? E isso pode criar confusões, assim, né? E inclusive distanciamentos, o guru falou uma coisa que você não gostou, o guru, coisas assim.
E, entretanto, a gente, por exemplo, mesmo o Swami Maharaj Prabhupada ele falou algumas coisas em relação às mulheres, que hoje em dia a gente questiona um pouco isso, porque era uma época diferente, um contexto diferente. Então a gente entende, quando você vai ler, sei lá, o livro do Swami Maharaj Prabhupada e em algum momento ele vai falar das mulheres, você tem que ter uma certa discriminação, assim, sei lá, um feeling aí, um sentimento para você realmente entender por que ele falou isso, o contexto que era. Porque simplesmente você chegar e pegar uma frase dele, extrair uma frase de sua mais preocupada em relação às mulheres. Só estou dando esse exemplo assim porque não vem na mente. E aí você vai e você rejeita tudo as outras coisas que ele disse a respeito das mulheres a possibilidade que ele deu que as mulheres pudessem servir, né, morarem juntos com os brahmacharis, enfim, é uma coisa assim absurda, que ele foi até criticado, muito criticado na Índia por isso. Então a gente vê o quê? A gente vê que o guru, ele é uma misericórdia de Cristo, a gente tem que saber aproveitar essa misericórdia, né? Aproveitar mesmo, o máximo, o máximo. E algumas coisas realmente a gente pode ser que a gente não entenda, que esse relacionamento se torna assim, um pouco distante, difícil, aquela coisa que você fica um pouco até desanimada, mas a gente tem que seguir adiante, dando ênfase a esse plano mais absoluto de Deus. Esse exemplo do cisne, que o cisne separa o leite da água, isso vale para quando você vai ler as escrituras. Por quê? Porque você vai pegar a essência disso, né? A essência. Ou seja, o que o Swami Maharaj Prabhupada estava fazendo, o sacrifício que ele fez, ou seja, e claro, ele estava numa sociedade assim tão louca naquela época, contra a cultura, as mulheres, a libertação, né? Uma libertação das mulheres, libertação sexual, uma coisa assim, meio absurda. E ele viu coisas que chocou um pouco ele, imagina, ele nunca tinha bebido álcool na vida, nunca tinha, sei lá, fumado, ele nunca tinha feito nada, assim, nunca fez sexo ilícito, só fazia sexo para ter filho, imagina. Essa era a visão dele, um senhor que vem para os Estados Unidos com 69 anos, né? Coisa assim. Que vem para os Estados Unidos, né? Imagina aquela época ali de Woodstock, aquilo tudo. Então você vê que é bem diferente, né? A gente tem que ter uma sensibilidade, né? Para não desmanchar tudo que ele fez por algumas declarações que ele fez também, né? Tá. Então, passatempo a respeito do Nityananda. Bom, tem vários, né? Mas o Nityananda, eu gosto muito desse passatempo. Quando ele participou de uma forma, porque na verdade o Nityananda ele está sempre participando dos passatempos de Gauranga. Ou seja, ele sempre junto com o Gauranga. Então quando, por exemplo, quando a Advaita Acharya, que é Mahavishnu, é Shiva Mahavishnu, a Advaita Acharya. Ele tinha como, quando Mahaprabhu apareceu, né, ele apareceu aqui na Terra, a Advaita Acharya já tinha 50 anos, imagina, 50 anos. Dizem que ele viveu 125 anos, bom, se não me equivoco. E depois que o Mahaprabhu. E ele foi que chamou o Chaitanya Mahaprabhu para estar aqui, né, para realmente. Porque devido à compaixão de Advaita Acharya, a gente. Mahaprabhu apareceu, imagina. Então ele é muito importante, Advaita Acharya. Tem um aspecto assim, muito importante na nossa vida espiritual. Por isso que eu falo, se você quer pular a coisa, não vai funcionar. Você tem que primeiro se aproximar do Goura Lila. O Goura Lila pra gente, o Goura Lila é como o atalho pra gente chegar no Krishna Lila. Então a gente tem que chegar a isso, pela misericórdia de Nityananda, pela misericórdia de Advaita Acharya, né? Claro, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E Advaita Acharya, ele estava sempre que ele, quando Mahaprabhu encontrava o Advaita Acharya, como ele já era um senhor, assim, já era um senhor, né, um brahmana, Mahaprabhu ia e prestava reverências a Advaita Acharya. E nesse momento o Advaita Acharya ele não ficava bem, ele não gostava disso, ele não tinha uma, uma certa, né, assim,
é mal, porque imagina, é Gauranga, é Krishna, né? E aí tá prestando reverência para ele. Então Advaitacharya ele fez um plano, ele começou a falar assim, não, eu vou fazer um plano para para que esse respeito que ele mostra a mim, isso seja destruído. Então ele fez o plano de começar a pregar a filosofia Mayavada. Ou seja, na verdade, ele dizia, ele falava assim, que o Guiana ele é mais importante que o Bhakti. Que o Bhakti é só um sentimentalismo, que você precisa de conhecimento. Quando você tem conhecimento, tudo vai ser revelado dentro do seu coração. Então, o conhecimento é superior ao Bhakti. Ele começou a pregar, ele, como ele era muito famoso, ele começou a pregar, pregar, pregar. E aí foi quando o Chaitanya Mahaprabhu decidiu acabar com essa história. E aí ele chamou o Nityananda Prabhu. Então ele chamou o Nityananda Prabhu e falou, vamos lá, vamos em Shantipur. Então os dois pularam na água, né? Se pularam no rio, para ir lá tirar satisfação com a Advaitacharya. Isso que Nityananda Prabhu, ele era visto muitas vezes assim, nadando em cima de um crocodilo. Assim. Isso é uma coisa que viram muitas vezes. Nityananda Prabhu estava lá, né? Brincava com o crocodilo, que ele é Balarama, né? Muito forte, então ele dominava o crocodilo e ia, né? Assim, tipo remando assim em cima amarrava a boca do, uma coisa assim. Esse era Nityananda Prabhu. E aí eles cruzaram o rio. Quando eles cruzaram o rio e eles encontraram a Advaitacharya, e de repente Mahaprabhu chega lá e agarra a Advaitacharya, joga ele no chão, começa a bater nele. Né? E nesse momento a esposa de Advaitacharya, Sita? Não, Sati, né? Sati também. Ela começa a gritar, ela fala assim: não, 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 não mate esse ancião, por favor, você vai matar ele, não faça isso. E aí a Advaitacharya e Nityananda Prabhu começava a rir a rir muito alto, assim. Porque ele sabia tudo que tá desse plano de Advaitacharya. Nityananda, ele sabia disso, ele sabia. E aí, nesse momento, quando o Mahaprabhu estava batendo, porque o Mahaprabhu falou: você me chamou para vir aqui. Você me chamou para vir aqui. E agora você vem com essa história que o Gyana é superior ao Bhakti, e toma, toma, toma. E a Advaitacharya falava assim: onde está o seu respeito agora? Cadê aquele respeito que você me mostrava? Cadê? Agora fui e o que eu acho assim, muito interessante a posição de Nityananda Prabhu, porque Nityananda Prabhu ele é como ele tem esse conhecimento, né? Porque na verdade Nityananda Prabhu ele é Krishna, ele é Mahaprabhu, se você for analisar, né? Não está errado você pensar que Nityananda Prabhu é igual a Chaitanya Mahaprabhu, como também não está errado você pensar que Balarama é igual a Krishna. Eles têm algumas diferenças, mas é a mesma coisa. E quando, por exemplo, a Advaitacharya, uma vez ele chamou a Chaitanya Mahaprabhu para almoçar, né? Então, aí o Chaitanya Charitamrita se descreve isso assim de uma maneira incrível, né? Ou seja, as preparações assim que foram feitas, né? Foram feitas, né? Então Satimata foi lá, ela Sati ou Sita? Sita, né? Sita. Então Sita foi lá e construiu assim e preparou muitas e muitas e muitas preparações para receber Chaitanya Mahaprabhu. Era uma coisa assim, quando você lê as preparações, porque o Chaitanya Charitamrita ele vai descrevendo essas preparações. Então eu não aconselho a fazer isso em Ekadas, quando você tiver fome, assim, não, porque realmente é uma coisa incrível, assim, tantas preparações que foram feitas, né? E colocou tudo. Então o Mahaprabhu ele fala para Advaitacharya, porque ele fala assim, olha, eu sou um sannyasi, eu não posso comer tudo isso que você está me oferecendo, não tem como. Como eu vou comer tudo isso? Ele falou, o Mahaprabhu assim, pega um pouquinho de vegetais, assim, uns vegetais amargos, assim, e eu vou comer isso, eu só posso comer isso. Aí a Advaitacharya falou assim, não, isso não pode. Ele falou, você quer me enganar? Você come 54 vezes ao dia lá, 54 preparações no Templo de Jagannatha, né? Você é o seu Jagannatha, por que você não pode comer essas preparaçõezinhas aqui? E ele estava falando assim. Até que, enfim, ao final começou a servir para Mahaprabhu.
Só que quando foi servir a Nityananda Prabhu falou assim, o quê? Só isso de comida? Só isso? Isso não vai encher nenhum pedacinho do meu estômago. Eu vim aqui para passar fome, e aí começou. E esse é um momento assim muito incrível, por quê? Porque Nityananda Prabhu ele começa a desafiar a Advaita Acharya, né? E ele fala, e a Advaita Acharya ele fala assim, mas você, eu não sei nem quem você é, vou comer com você, você vai comer aqui, por quê? Porque a Nityananda Prabhu ele é como um avaduta, né? Um avaduta. Ou seja, ele não tem uma casta, né? Que, claro, a gente sabe que Nityananda Prabhu ele veio de uma família bramínica, né? Radai Pandita e Padmavati, ele teve um nascimento para mim. Mas nesse contexto, quando o Nityananda Prabhu apareceu, imagina, ele quando ele era pequenininho, né, assim, pequenininho, assim, quando ele já era, depois ele foi crescendo, manifestou seus passatempos, ele já era um jovenzinho, chegou um sannyasi lá e pediu o Nityananda Prabhu como doação, levou o Nityananda Prabhu. Às vezes acontecia, às vezes, né? Você recebia um sannyasi em casa, de repente, aí você fala assim, falou, Swami, o que você quer? Qual doação que você quer? Aí ele falou assim, eu quero seu filho, me dá o seu filho. Deixa eu levar o seu filho. Aí eu, o quê, meu filho? E ele levou, porque ele precisava de um acompanhante para fazer as peregrinações, ele já estava, era um sannyasi. Não se sabe muito bem qual sannyasi é esse, uns dizem que era Madhavendra Puripada, outros dizem que era Lakshmi Prabhupada, enfim. E Nityananda Prabhu foi, até que o momento ele vai para Vrindavan, ele vai Vrindavan, quando ele vem em Vrindavan, ele percebe que as deidades, ele não consegue ver Krishna nos altares, né? Ele olha, mas que é isso? Ele está ali e não consegue ver Krishna. Aí quando ele tem esse entendimento, né? Parece que uma voz assim fala, ó, Krishna já apareceu, ele não está em Vrindavan, ele está lá em Mayapur. Aí ele vai lá se encontrar com o Chaitanya Mahaprabhu. Imagina. E esse momento que dá na casa com a Advaita Acharya, quando a Advaita Acharya começa a falar assim, eu não conheço você, não sei de onde você é. E porque na realidade a Nityananda Prabhu ele começa a pular, né? Ele começa a pular, ele pega, ele começa a comer um arroz assim, e ele começa a pular, saltar e jogar os remanentes assim, e isso pega, isso acerta em Advaita Acharya. Isso é um problema, né? É um problema, porque ele fala, você vai me contaminar, né, Advaita Acharya? E ele entrando para mas você me traz aqui, nem me alimenta direito, eu vou passar fome. E esses passatempos são passatempos incríveis, incríveis. É como, por exemplo, quando eles vão é, no Manasarovar, nesse é um lago que tem em Jagannatha Puri, e eles começam a praticar os seus passatempos aquáticos. Então um sobe no ombro do outro, né? Imagina a Advaita Acharya, um senhor tão respeitado, um Brahmana assim, e aí ele subindo no ombro de alguém, e eles começam a fazer aquelas lutinhas na água, né? E começam a lutar, a Advaita Acharya lutando com Nityananda Prabhu. E eles têm assim como, se você vê no Chaitanya Charitamrita, você pensa assim, e realmente a coisa ficou feia em um momento ali, né? Porque é atacando o outro, um atacando o outro. Mas um espaço Srila Bhakti, para amor do Chamaraj Gurudeva, ele dizia, vocês não pensem que isso, vocês não podem tomar partido para um para o outro. Se a gente faz isso, a gente acaba cometendo ofensa. Isso uma lila entre eles, né? Então é muito difícil você entender Nityananda Prabhu, ele tem muitos passatempos, né? É difícil você entender o caráter dele, assim como Avaduta, ele não segue regra, não segue regulação. Então por isso Sridhara Maharaj ele tinha o costume de dizer, falou assim, se você vê Nityananda Prabhu, né? Com uma garrafa na mão, né? de vinho, sei lá, e com a outra mão abraçado com uma prostituta, presta Sastanga Dandavati, ou seja, fica no chão assim perante ele, porque ele é muito elevado, né? Ele é muito elevado. Então a grandeza de Nityananda Prabhu, inclusive nesse passatempo onde que o Mahaprabhu mandou, né, a Advaita Acharya, perdão, a Haridas Thakur e a Nityananda Prabhu ir de casa em casa. Ele falou assim, eu quero que vocês possam, né,
pregar a mensagem, preguem a consciência de Cristo de casa. Essa foi. Depois vocês venham e falam para mim o que aconteceu. E eles foram. Só que quando a Nityananda Prabhu, ele quis entrar num local que não era para entrar, que era como o covil de Jagai Madai. Jagai Madai eram como criminosos, pessoas assim, fizeram qualquer a lista de pecados que os dois tinham era uma coisa absurda, eles eram bem assim criminosos mesmo. Assim. E eles foram lá, imagina, Adwaita, Nityananda Prabhu e Haridas Thakur, vai, e de repente eles começam a correr, saem correndo atrás deles, né? E aí eles começam a correr, Nityananda começa a correr, e Haridas também começa a correr, e Haridas começa a reclamar com o Nityananda. Fala, poxa vida, por que você me traz aqui? Por que você me convenceu? Como eu me deixei convencer de vir aqui, né? E agora a gente tá... Então, você veja que Nityananda Prabhu no Gaura Lila, ele é como um herói, ou seja, ele tá... Imagina o Mahaprabhu manda ele casar, ele se casa, ele tem 2 esposas, ele vai pregar, ele que começa a difundir, né, a missão de Chaitanya Mahaprabhu com seus associados começam a iniciar pessoas. Então, Chaitanya Prabhu é como... pra gente é tudo. Ou seja, se nós queremos, né, nos aproximar de Mahaprabhu e nos aproximarmos de Radha Krishna, tem que ser através de Nityananda Prabhu. Sendo renunciantes, ou seja, renunciamos à renúncia. Bom, se nós somos renunciantes, ou seja, e na realidade é interessante porque você pensa assim, o que você vai renunciar, na verdade? Você vai renunciar ao mundo, ou seja, porque é essa a ideia, né? Nirvinasya, Viraktasya, Purusha Shoka, Devilinaha. Você seguir as instruções do mestre espiritual e você dar um passo atrás em relação ao mundo. Você entender que esse mundo não tem sentido. Não tem sentido nenhum. É como... eu gostei quando o Srila Tripurari Goswami Maharaj ele conta essa história que ele saiu de um devoto, tinha abandonado, né, toda a família, e de repente ele era muito famoso, era um sannyasi, uma coisa assim. E de repente encontraram o irmão de Tripurari Maharaj, sei lá, encontraram ele, assim, e falaram, seu irmão de Tripurari Maharaj, uma coisa assim. E aí os devotos começaram a pregar para o irmão de Tripurari Maharaj, começaram a pregar. E aí ele conta, depois ele se encontrou com o Tripurari Maharaj, enfim, ele conta que o que ele sentiu é que ele tinha pintado a vida dele numa aquarela, né? Tipo assim, numa aquarela, né? E que eles estavam jogando água, né? Nessa aquarela, entende? Tava desmanchando tudo que ele tinha. Tudo que estava acreditando estava sendo indo embora, pro buraco. Porque na realidade é isso, ou seja, você precisa entender que esse mundo material ele não foi feito para dar certo. Ou seja, no mundo material, a gente coloca as nossas expectativas no mundo material, mas isso é uma coisa que não vai funcionar. Então, peraí. Então vamos pensar diferente, né? Repensar. Claro, cantar o santo nome é que vai te dar tudo, né? Com certeza, a gente entende isso, né? Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojita Janati Ashu Vairaga Genacha Ahaitukam. Uma coisa, o que fala? Fala que o Bhakti ele vai gerar uma renúncia. Ele vai gerar uma renúncia, é verdade. Você não precisa, nós não somos renunciados assim, se a gente analisa, né? A gente nós não somos, o nosso caminho não é a renúncia, é verdade. Mas a gente tem que entender também o quê? Que as coisas que acontecem no mundo material, elas são para realmente nos mostrarem que realmente nós não devemos colocar energia tanta energia assim no mundo material. Então o Guiana, assim, imagina esse entendimento que o mundo material vai dar errado, que é uma miséria, blá blá blá, que você vai morrer, que todo mundo vai morrer, que isso é legal, por um lado. Você entender isso, e no início entender isso, e falar, poxa vida, eu preciso sair disso, eu não posso estar aqui, sendo que eu não tenho nenhuma esperança nisso. Então, isso, claro, você além de cantar o santo nome, porque o santo nome é a atividade principal, nossa, você tem que ter também esse entendimento.
Isso é um sambanda, né? O sambanda guiano é muito importante, ou seja, você tem um conhecimento preliminar que o mundo material ele é temporário. Imagina, temporário. Não é uma coisa que você. E você é um passageiro. Imagina, você está num local que é temporário e você está de passagem. Imagina. São coisas assim que você precisa realizar isso. Ou seja, e se você tem esse sentimento, você não vai dar tanta importância às coisas que estão acontecendo agora com você. Porque imagina agora a gente está cheio de problema, está cheio de. Né? Mas, poxa vida, você pensa, olha, é, tudo que a gente está vivendo aqui, isso não tem importância. Por quê? Porque na realidade é, é Prakriti, ou seja, é a energia material que está criando tudo isso. Eu não tenho que me identificar tanto com esses aspectos externos. Não dá tanta importância a isso. Nós damos muita importância a esses aspectos externos. Isso é verdade. Ou seja, a gente está. Imagina se alguém fala alguma coisa com você, sei lá, te xinga, te fala uma coisa, você se identifica tanto com isso, que você acaba perdendo a tranquilidade para a prática. Então entender isso, entender que nós estamos em um momento de passagem, ou seja, isso aqui é como pum, a vida é um clique. Você hoje que é mulher, que é homem, que é não sei o quê, que é engenheiro, que é juiz, enfim, agora daqui a pouco já não é mais nada disso. Você não tem a menor importância disso. Tanto é que a gente vê, a gente, por exemplo, a gente dá muita importância à família, né? Eu acho que é importante mesmo. Mas quando a gente vê o que o Bhagavatam fala, né? Putradarapta bandunam sangamaha pantam sangamaha anudeham viente sopto nidranugo já tá. Ele fala que isso é como um sonho, ou seja, as relações que nós temos com os nossos familiares é como um sonho, é como um breve encontro entre viajantes num hotel, uma coisa assim. Imagina, você se encontra com as pessoas depois. Pô, e isso é a família. E aí você fala assim, ah, não, mas não é assim. Fala, então tá, então vamos lá, vamos ver. Quem é qual é o nome do seu avô? Tá, isso é fácil. Qual é o nome do seu bisavô? Quem lembra do bisavô? Do tataravô. Nome do tataravô. Fala aí, gente. O nome do tataravô de cada um aí. Aristóteles. É difícil, ou seja, você não vai. Porque realmente é uma coisa que não. A nossa própria ascendência aí já está. Você já esqueceu tudo isso, né? Então, por isso que se diz que os mortos, eles vão depressa, né? Você morreu, sei lá, aconteceu alguma coisa aí, tudo isso vai terminar rapidamente. A gente não tem um chão firme dentro dos relacionamentos do mundo material. Esse é o ponto. Por quê? Porque tudo aqui é temporário. Então, eu acho assim, que, por exemplo, cantar o santo nome, tá bom, é a nossa prática, e a única coisa que realmente que tem, assim, ou seja, a importância maior está no canto do santo nome. Mas tem um entendimento, né, que você não tem raízes profundas nesse mundo material, ou seja, que você não é árvore, você não é um pé de maçã, um pé de manga que está plantado ali e tem que ficar ali o tempo todo. Não é isso. Você precisa desse movimento. E o Bhakti, ele é movimento. O Bhakti é movimento. A princípio, ele é uma certa retração porque como eu falo, você vê o mundo material, você vê as coisas, você fala, não, peraí, eu não quero participar disso. Mas em outro momento, o Bhakti, então você senta para meditar. É mais ou menos isso. Você sentou para meditar. E isso é o Bhakti. A gente está falando assim, não, pare de ficar buscando coisas, porque no karma, ou seja, você quer coisas, você está agarrando coisas, você quer coisas, né? Você quer coisas para utilizar isso e realmente isso vai trazer um grande problema. Porque é um plano reacionário. Quanto mais você tira do mundo material, mais você cria uma dívida. Entende? E esse é o problema. É como um cartão de crédito que vocês gostam. Você tem um cartão de crédito. Você olha, passa. Compre. Tá.
e daqui a pouco vem a conta, vem a fatura, não tem como você escapar disso, né? E você vai lá e você fala, agora eu paguei o meu cartão de crédito. Então o que aconteceu? Você zerou a coisa, você zerou a conta. Entende? Então você tinha um débito, você tinha números negativos e agora você chegou a zerar essa conta. Só que isso é o Guiana, isso é Guiana. Guiana significa que você zerou a conta. Você já não tem mais, né, dívida. Aí você fala, não tem mais dívida. Tá daí. Se você tem dívida, mas você não tem dinheiro, o que adianta? Mas você pega e agora no Bhakti você vai ter números positivos. Isso é o Bhakti. Por quê? Porque chega uma hora você vai sentar para meditar, e isso é um movimento muito poderoso. Ou seja, a meditação no Bhakti. É você cantar, você se absorver nisso. Porque, por exemplo, que Krishna ele te dá muitas, muitas opções. Ou seja, não é só o canto. Ele te dá os passatempos. Imagina, Krishna, ele vem a esse mundo, ele realiza um monte de passatempos, você vai ver lá, no Radhakunda, por exemplo, o Radhakunda pra gente é um local, que é o Radhakunda, gente? Ah, tudo bem, mas é um lago, é um lago, assim, que é o local mais elevado pra gente, o Radhakunda, né? Não tem lugar mais elevado que o Radhakunda. Você vai ver Rupa Goswami explicar que tem Vrindavana, tem a colina de Govardhana, enfim, aí tem o Radhakunda. O Radhakunda é como o top. E quem vivia no Radhakunda lá, gente? Quem foi o Goswami que viveu no Radhakunda lá por muito tempo? Foi o Raghunath Das Goswami. Ele vivia ali, né? Imagina, ele está tão absorto em cantar o santo nome, tão absorto, que ele esquecia de tudo, tudo. E ele estava absorto a cantar o santo nome, não é isso? Por exemplo, quando Sanatana Goswami via o Sanatana Goswami, ele tem sei lá, um entendimento espiritual muito elevado, Sanatana Goswami. E às vezes ele via Raghunath Das Goswami debaixo do sol, lá no Radhakunda, debaixo do sol, e sol na Índia, imagina. E lá cantando, né, absorto cantando o santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram, Ram. Tava lá cantando. Só isso que ele tava fazendo. Mas ele tava sem protetor solar, sem nada, debaixo do sol, queimando. Aí, Sanatana Goswami, o que ele via? Ele via Shrimati Radharani vinha com uma sombrinha assim, e botava em Raghunath Das Goswami, para ele não pegar tanto sol, não viu? E de repente, Sanatana Goswami olhava de novo, tá Raghunath no finalzinho da tarde, assim, Raghunath cantando, aí um tigre se aproximava de Raghunath Das Goswami, assim, olhava assim. Aí Krishna tá lá protegendo o tigre, sai. Aí Sanatana Goswami falou assim, vamos construir uma casinha para você. E ele não queria. Ele era tão renunciado que ele não queria casinha, não queria nada. Mas Sanatana Goswami falou assim, ó, se a gente não constrói, Krishna e Radharani vão estar aqui servindo você o tempo todo. Eu falei, então tá, então vamos fazer uma casinha de pau a pique, sei lá, uma coisa assim. Tá, ele aceitou. Mas se você for analisar antes, Raghunath Das Goswami, ele era um príncipe, um cara riquíssimo, que veio numa família assim, riquíssima, como se fosse um milionário, assim, sei lá, uma coisa absurda. E e Raghunath Das Goswami era casado com uma moça, assim, que era uma linda, era como a Miss Universo da época. E ele abandonou tudo isso para ir a Jagannath Puri e começar a mendigar. Isso era Raghunath Das Goswami. Então a realização que ele tem lá no Radhakunda é uma coisa absurda. E ali ele escreveu alguns livros, imagina. Então Dasa Raghunath é uma coisa assim que realmente a absorção no bhajana que ele tinha é uma coisa incrível. Quando a gente analisa o que Krishna está nos dando. Ele está nos dando essa possibilidade de conexão através das literaturas também. Maya Mugdha Divera Nahi Sota Krishna Gyana Divera Kripaya Kala Krishna Veda Purana. Imagina, é que Krishna está falando, assim, ó, eu sei que você não tem chance. Sozinho você não tem chance. Não tem como sozinho você conseguir isso. Mas eu estou te mandando os Vedas, os Puranas, eu estou te mandando muitas coisas. Então Krishna, não é que a gente só tem... claro, o santo nome é o principal, como a gente sempre fala. Mas só que tem outras coisas aí.
você entender que o mundo material não vai satisfazer os seus desejos, você entender que tudo aqui é temporário, você entender que as suas relações são temporárias, por mais lindo que seja, sei lá, tem um cara de cavrinho da bumba, azar, quando eu ver com pum, isso vai acabar algum dia. Tipo assim, é uma coisa assim, tudo temporário aqui. A gente não pode se apegar a essas coisas, né? E inclusive, o conhecimento que Cristo nos dá, esse conhecimento é um conhecimento superior. Ou seja, que é um conhecimento que vai te mostrar isso. A associação que nós temos com os devotos, a oportunidade de estar com os devotos, isso são presentes que Cristo está nos entregando. Então a gente tem que aproveitar isso, aproveitar todas essas armas que nós temos. Imagina. Nridehan adiansu laban sudur laban plavan sukalpan kuru karnadaran maya no kulena nabasu atiritam pumamba vamulia taresa atmaha. O verso é um verso que diz o quê? O verso do Bhagavad está falando que agora você tem corpo humano, que é uma coisa difícil de se conseguir. Você tem. Que você conseguiu o corpo humano. E esse corpo humano ele é capaz de cruzar o oceano da existência material. O corpo humano. O cachorro não está pensando em se liberar. A gente eles acordam, e aqui, já cantou japa? O Doxa perguntando pro Dudu, cantou já? Não, não cantei, não. Canta gaita, então, não. Ele não está pensando nada disso, nada disso. A única coisa que eles pensam é que comer, defender, sei lá, passear um pouquinho, passear. Mas eles não estão assim muito preocupados com a liberação, não estão preocupados com projeção espiritual, não. Cachorro é cachorro. Não é que ele está falando assim, agora você é o melhor cachorro do ano. Não. Não tem essa história. É diferente, é muito limitado. Então a gente tem corpo humano. Imagina, o corpo humano é uma coisa incrível ter o corpo humano. Olha, é uma coisa incrível. E você tem a possibilidade de cantar o santo nome, você tem a possibilidade de ter um guru. O guru significa o quê? O capitão do navio. Porque não adianta ter navio se você não tem capitão. Você tem o seu corpo, você tem esse corpo aí. Mas você não tem nenhuma instrução, você não recebeu instrução, ninguém te ajuda a nada. Imagina, se você está aí, e aí? O guru, ou seja, o guru ele olha para você e ele está falando, olha, eu quero te ajudar. Esse é o guru. O guru é um amigo que a gente tem. Como se diz, você tem uma bela mulher lá, ela é muito linda, jovenzinha, não sei o quê. Aí ela está na floresta. Aí um jovem olha para ela e fala assim, quer desfrutar com ela, uma coisa assim. Um tigre vê essa menina e quer, chegou meu almoço, chegou o almoço, né? O sado olha para essa menina e fala assim, não, quero te ajudar espiritualmente. Então a gente vê que o guru, ou seja, esse aspecto que nós temos, né? Esse aspecto que Krishna manifesta na nossa vida é um aspecto sublime. Então você tem o guru, que é o capitão do navio, porque você tem um corpo humano, mas se você não tem uma pessoa que sabe te orientar, o que adiantou o corpo humano? Você tem corpo humano para quê? Para ser o mais rápido, sei lá, dos 100 metros, para ser o melhor jogador de vôlei não sei do que, para ser o melhor cirurgião plástico. Não estou desmerecendo essas atividades, mas isso não tem importância. Ser o mais rico do cemitério, ser o mais rico, sei lá, não adianta isso. Né? Então você tem isso para quê? Para realmente cruzar o oceano da existência material. E se você não. E você tem os ventos favoráveis, imagina, os ventos favoráveis são as escrituras que você tem. Que estão te ajudando, né? Te impulsionando. E se você não utiliza isso bem, de uma maneira correta, é como cometer um suicídio. O verso fala isso. Ele fala, é como se você tivesse cometido suicídio. Imagina, você tem um suicídio voluntário, não é assim? Você vai lá e pula. Tá? Uma vez eu vi isso, foi uma coisa incrível. O cara pulou lá, não sei do que andar, lá, não sei, eu não me lembro muito, e ele queria se matar. Pulou e caiu em cima de outro cara, matou o cara e ele não morreu. Notícias. Eu li o jornal todo dia. Uma coisa assim absurda. Sabe? Não é uma questão da gente. Existe esse suicídio involuntário, né, que nós estamos fazendo. Porque a gente não está aí dando valor ao corpo humano,
Então a gente não dá valor ao guru, a gente não dá valor às instruções que a gente recebeu, ao canto do Santo Nome. Então a gente precisa realmente, a gente tem muita ajuda, a gente já tem muitas coisas para realmente solucionar os nossos problemas. E, claro, a mais importante é o Santo Nome mesmo. Tá, então os elementos do Arati, sim, eles têm uma conexão com os elementos da natureza, né? Então, então você tem o incenso, você tem a água, você tem o ar, né? Você tem o fogo. Então tudo isso tem a sua conexão com os elementos materiais, né? Entretanto, quando nós vamos fazer o Arati, a gente tem que entender o quê? É que a conexão ela é muito mais forte com os passatempos de Cristo mesmo. Então, por exemplo, quando você vai para o Mangalarti, por exemplo, é essa conexão. Então, você pensa o quê? É o momento onde Krishna e Radha eles estão juntos e a noite está terminando e eles já têm que acordar e já voltar para casa deles. É a hora que você vai fazer esse Arati, né? É o Arati que você acorda Krishna, você acorda Radha. E aí vem, bom, Vrindadevi está vindo aí com Sari Shukri fazendo barulho para ver se acorda Radha e Krishna. Tem uma macaquinha aí, Cacata que também que está do lado. Se não der certo, vai jogar a macaca neles assim para realmente para que eles levantem, porque não podem ficar dormindo aí nos kunjas, porque eles, né? Eles têm, ou seja, porque isso é paraquia bhava. É um sentimento, imagina, Krishna ele está aí como ele tem irada, eles são eternamente, eles são a fonte de tudo, entretanto eles estão manifestando um lila. E aí você acorda a deidade, você faz o arati, e isso, você oferece um incenso, né? Um incenso, você oferece a mechinha. Então o incenso, ele representa a terra, né? Ou seja, esse elemento terra, né? Bom, a mechinha representa o fogo. Depois tem a água, né? Você oferece água, você oferece o paninho para secar. E isso tudo tá o quê? Está relacionado a uma atividade de Krishna durante o dia. Então, por exemplo, quando Krishna ele vai, ou seja, ele acordou e aí ele vai tirar leite, né? Assim, ele vai. Aí, então, nesse momento, imagina Krishna tirando leite das vaquinhas ali com seus amigos e as gopis estão assim, né? Passando, Mãe Yashoda chama Radharani todo dia, porque Radharani vem a cozinhar para Krishna, a gente sabe, Radharani recebe uma benção, né? De Durvasa Muni. E quando, imagina, são 5 quilômetros de onde Radharani mora. São 5 quilômetros até a casa de Cristo. Então ela vai andando, sei lá, 5 quilômetros todos os dias para chegar lá, para cozinhar. E nesse momento é o momento onde, ou seja, que você está trocando a deidade. Você, claro, você acordou a deidade, você ofereceu os elementos, e aí é a hora que Krishna está tirando leite, se preparando para tomar o café da manhã. E você está aí também cuidando da sua deidade, né? Então você está banhando a deidade, você está trocando a roupinha dela. Então essa é a meditação que você vai ter, né? E quando isso acaba, então a deidade, então aí você vai oferecer a boga para a deidade, uma coisa assim. E a deidade comeu. Então agora é a hora de Krishna sair. Ele vai sair para pastorear as vacas, imagina. Então Krishna sai. Então é a hora que a deidade deu Darshana, você entendeu? A deidade deu Darshana e Krishna, pum, vai embora. Então ao meio-dia você vai cozinhar de novo e você vai fazer todo o arranjo para cozinhar e fazer esse arati, marca o quê? Krishna voltando, né? Dos seus passatempos de pastorear as vacas, de realizar todas essas atividades. Então, quando ele chega, aí você vai meditar o quê? É que Krishna está chegando, né, com seus amigos, trazendo os bezerrinhos, Irada está olhando ele, entende?
Ou seja, as golpes, está todo mundo de olho em Krishna está chegando, ou seja, ele está cheio de poeira, aquela coisa toda. Aí ele vai tomar, aí ele chega e já vai, ele vai comer. E aí ele vai, aí você faz esse arati, ou seja, o boga arati, é o arati que você vai oferecer todos a refeição para Krishna. E depois que Krishna come, ele vai dormir, ele vai descansar um pouco, não é isso? Ele vai descansar. Até quando ele novamente ele acorda e novamente ele vai pastorear as vacas, ele sai de novo. Então você vê que é tudo conectado. E quando o Krishna está voltando isso no Gora Arati, é um momento também assim, é um momento, imagina, que acabou o dia está acabando, o dia terminou, e Krishna volta com os seus amigos e as golpes estão esperando ele, porque sempre é isso. Ou seja, Madhurya porque a nossa linha é essa, é Madhurya e Shakti. Essas duas raças são predominantes para gente. E quando eles estão voltando, as golpes estão ali esperando, o Rara está esperando, e é a hora que você vai aí novamente oferecer para a deidade os elementos, e Krishna já vai se preparar para dormir. Para dormir. Imagina? Então, essa é a nossa meditação. Então você vai colocar Krishna, você alimentou Krishna, você coloca Krishna para dormir, e aí todo mundo está pensando que Krishna vai dormir, só que não, Krishna, pum, sai para fazer suas travessuras amorosas à noite. E é o momento mas é o momento que você tem essa conexão que entra um pouco de Vatsalya, ou seja, porque você fez o Gora Arati, e aí você ofereceu algo para Krishna comer, e ele vai dormir, você coloca ele para dormir. É muito interessante, você nesse Arati da noite que você não toca, né? Nem mirdanga acho que toca, né? Você nem toca mirdanga, não toca, sei lá, você só canta, bem assim, porque o arte é feito assim com meia luz, né? Então você faz isso, Krishna vai dormir, e aí entra esse aspecto assim que você tem, que o Pujari tem em relação às deidades, que é de Vatsalya. Ou seja, eu vou botar Krishna para dormir, vai tudo, e aí vai dormir, e você vai dormir para outro dia acordar. Entretanto, Krishna não vai dormir, Krishna nunca dorme. Então ele só finge que dorme e sai para fazer as travessuras dele. E você está o quê? Você está entrando nesse lila. Então o Arati é o quê? É como uma maneira de você entrar no lila de Krishna. O dia todo, o Pujari, ele tem que estar pensando nisso, né? Ele tem que estar meditando nesses passatempos de Krishna. E claro, ele está dormindo, né? Por exemplo, porque tem os Priyanarmachakas, imagina, eles sabem tudo o que acontece lá na dança da raça, lá em Krishna com as golpes, tudo. Já os outros chakas, né, que é uma chaka que eles têm uma relação de chakaraça assim mais pura, eles dormem, e eles não assim, eles não estão assim participando ativamente disso assim. Ou seja, porque os outros estão ali como vivendo com Krishna, todo esse encontro que Krishna tem com as golpes, enfim, tudo isso. Mas os outros chakras, que são chakras, como é que chama? Purishaka, tem um nome que eu esqueci. Então eles estão ali. Mas você vê que então nós estamos assim no Arati, é como nós estivéssemos fora disso. Porque a gente não está lá nos passatempos com Cristo, é verdade, a gente não está. Mas você tá. O Arati é como uma maneira, é como uma parte do Vaidhi-Bhakti, o Arati, né? É Vaidhi-Bhakti, que te ajuda a entrar em Raganuga Bhakti, entende? Isso é como uma janela. O Arati é como uma janela, é como um prakasha que se abre. Prakasha significa janela. Então, como você vai lá abrir o altar, tá? E você entrou nisso, é como se você estivesse entrando nisso. Só que você fica olhando, assim, uma coisa assim. Você não entrou, mas não entrou. Você está abrindo uma possibilidade para entrar. E quando você estiver praticando o santo nome, assim, de uma maneira muito pura, você vai entrar nisso mesmo. Aí você entra nesses passatempos, né? Entra nesses passatempos que estão acontecendo. Aí o Artana, o Vaidhi-Bhakti se torna Raganuga, porque você fala com a deidade, ela fala, esqueceu aí a banana, traz o arroz, tipo assim, mais açúcar, isso, tipo assim, a deidade começa a pedir coisas para você, e você fica, uau, o que é isso? E é uma coisa assim, é uma conexão, ou seja, o Arati é uma conexão do Vaidhi-Bhakti com o Raganuga, porque
como a gente não tem o amor espontâneo, a gente tem o horário para acordar. Já acordou de idade? Vou acordar. Tá na hora de fazer o arte. Vai lá, toca o búzio, não sei o quê. É tudo claro que o nosso arte é um arte simples, né? Mas ele tem certas procedimentos que a gente segue todos os dias. Para quê? Para que você, algum dia, você possa fazer parte do lila que está acontecendo por trás do arte. Entende? Então o arte é como ele é uma janela que abre para o lila. Então os elementos que você oferece, claro, tem toda aí a sua conexão com os elementos da terra também que você vai oferecer para Krishna. Eu não me lembro muito bem qual é o certinho, mas como eu falei, né? Fogo, o incenso, a terra, a dipa, né? O fogo, e aí vai. Mas só que a água que você oferece, né? O banana, o vento, o ar. Mas o mais importante é que você entre, que através do Arati você possa entrar no lila. É uma abertura que se dá, uma possibilidade. Então a gente pode oferecer produtos, né, de vaca infeliz para Cristo. Ou seja, as vacas que estão lá, toda confinada, né, que recebem um monte de injeção para dar leite, que estão sugando o seio, as tetas delas assim, e tirando sangue, aquela coisa toda. E aquela ração transgênica, enfim, é isso que você está perguntando, né? Se Krishna, se você pode oferecer isso? Não, eu acho que pode. Eu acho que pode. Assim, Krishna gosta disso? Eu não sei. Na verdade, é que Krishna ele gosta muito de produtos lácteos e açúcar. Isso é Krishna. Ele adora leite com açúcar, ghee, tudo que é açúcar e leite, Krishna ama, ama, ama. Então você pode, e você deveria oferecer isso. Agora, claro, nós somos privilegiados, nós temos um bom leite, temos, né, produtos lácteos aqui que, assim, claro, tem uma certa violência, mas é uma violência mínima. Então, as vacas são felizes enquanto duram. É uma coisa assim. Aqui as vacas são felizes. Você pensa, o leite é feliz? Ele é feliz, assim, tá muito sorrindo aí. As vacas são felizes aqui, são felizes. Enquanto elas vivem, são felizes. Mas depois que, imagina, ela ficou velhinha, então o cara descarta a vaca, né? Ele não vai ficar com um monte de vaca aqui. Ele vai mandar as vacas, vai vender a vaca para o açougue. É assim que acontece aqui. Então, assim, nesse aspecto, se você pensa assim, se você tem produtos lácteos, né, de vacas felizes para oferecer, o Krishna vai adorar, ele vai amar isso, vai amar. Agora, você vai lá, compra da Nestlé, lá da Parmalat, não sei, o leite e os produtos e oferece para Krishna, no intuito de purificar as vacas. É válido, eu acho, é válido. Porque imagina, você está na cidade, você tem que oferecer leite, né? Você tem que. Assim, você quer oferecer leite para Krishna. Então, você vai lá e você compra esses produtos e oferece no intuito que as vaquinhas vão se purificar. Isso é verdade. Agora, você poderia também atuar, ter outro comportamento mais radical. Krishna, oferecer coisas veganas para Krishna. Tipo assim, não vou oferecer leite mais para Krishna porque realmente não dá para. É uma opção que você tem, né? Então eu acho que se pode oferecer sim os produtos lácteos que são da indústria para purificar a vaca. E assim, é a minha opinião que sim. Apesar que não é a melhor coisa, não é a melhor coisa não. Mas está valendo a intenção sim de realmente oferecer leite para Krishna. E Krishna é Krishna, ele sabe tudo, né? Ele sabe que a gente está em Kali Yuga, ele sabe que a coisa se apertou muito aqui em Kali Yuga e é melhor oferecer o leite, assim, você oferecer esse leite e aí Haribol, ou seja, que Krishna realmente purifique essas vaquinhas. Eu acho que sim, eu acho que tem espaço para isso sim, para você oferecer o leite, os produtos lácteos, que não são de vacas felizes, e purificar essas vacas. Agora, eu não sei se Krishna aceita, esse é o ponto. Você não perguntou isso. Mas eu não sei se Krishna vai aceitar essa oferenda. Imagina o que eu digo, vem um leite lá com sangue junto, com pus. Imagina, será que Krishna vai aceitar isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei se ele vai aceitar. Provavelmente não. Provavelmente ele não vai aceitar. Mas pelo menos a vaca, você purificou essas vaquinhas, se você pensar assim, né?
Mas se você não pode um leite feliz, é assim, uma coisa que o cristiano aceita é frutas. Frutas, o cristiano aceita frutas. Então oferece frutas, oferece vegetais, oferece. E o leite você oferece aí mais no intuito de purificar as vacas. Eu não sei se Krishna aceita isso, assim, realmente. Assim, se ele aceita esses produtos assim, da indústria hoje em dia. Né? Acho difícil que aceite. Mas eu tenho certeza que as vacas vão se purificar pela sua ação de oferecer esse alimento a Cristo. Aí sim, elas se purificam. Acho a ideia boa. Acho que deveria oferecer. Se você tem esse sentimento de purificar as vaquinhas, oferece, sim, oferece para Cristo, e essas vaquinhas vão ser purificadas, com certeza. E você pode ter o quadro de Radharaman, colocar no altar e fazer sua oferenda, não tem problema. Radharaman era da Krishna, né? Então você oferece. São as três deidades principais de Vrindavan, né? Ou seja, Radha Madana Mohan, Radha Govinda e Radha Gopinath. Então, são as três do com tchim. Então você vai lá e oferece. Você pode oferecer qualquer coisa. Assim, num quadro, o quadro não é diferente da deidade, em certo sentido. Claro que não tem toda essa coisa de fazer os aras, mas você tem um quadro lá e que representa Cristo. Né? É uma meditação muito poderosa, né? Radharama. Você deveria meditar, é uma deidade muito poderosa, então pode meditar nela. E pode também fazer tipo. Pode. Você vai lá. Imaginar um jardim, vai lá, pega uma florzinha do jardim, oferece para ela, ou seja, pode uma preparação também, né? Ela vai gostar. A oferenda mental, ou seja, esse Manassaseva, Krishna aprecia muito quem tem essa capacidade de fazer, pode fazer também.